Anteriormente em X-Men. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. We are denied not only civil rights, but even human rights. E sim, a gente consegue identificar muito bem que esses dois grandes homens representam os dois grandes homens dos X-Men, que são o Magneto e o Xavier. E talvez X-Men nunca tenha sido tão atual quanto é hoje em dia. X-Men é e sempre vai ser a luta contra o preconceito e a desigualdade. Primeiro, nós estamos nos anos 60, então principalmente as primeiras edições são um pouco redundantes. Aí finalmente os X-Men têm os seus primeiros uniformes individuais. O Professor Xavier morre, que termina com o Xavier na cama e os X-Men em volta e falando que tudo vai dar certo, porque sim, essa era a última edição da primeira fase da equipe. A revista foi finalmente cancelada. Eu queria que eles fossem diversos. O principal objetivo dos X-Men foi tentar ser uma história anti-preconceito, mostrar que o bem e o mal existem dentro da mesma pessoa. Stan Lee, 2013. Nos anos 60, a população americana descobriu o poder dos protestos. Começou um leve despertar para as injustiças sociais. Negros, mulheres e gays levantaram as suas vozes. Também tivemos o movimento hippie surgindo com suas fortes tendências anti-guerra. Toda essa voz criou uma resposta do outro lado. Aquele que, privilegiado, gostaria que tudo permanecesse da mesma maneira. A chamada nova direita se articulou e movimentou essa parte estratégica conhecida como a maioria silenciosa, usando recursos para gerar revolta contra esse grito de liberdade. Like, quote, gays can't reproduce, they have to recruit, end of quote. Foi instaurado no conhecimento popular que a revolução social iria perverter crianças, que o feminismo, os direitos civis dos negros, a liberdade sexual iriam tirar o espaço da família tradicional. Outra pauta muito importante que explodiu no começo da década foram a preocupação com o meio ambiente e o movimento anti-guerra. Lembrando que Martin Luther King havia sido considerado traidor por suas fortes posições contra a guerra do Vietnã. Com isso, Richard Nixon foi eleito no fim da década de 60, trazendo propostas de acabar com essa esbórnia liberal que se alastrava pelos Estados Unidos. Os anos 70 são marcados como essa resposta do conservadorismo contra os movimentos sociais nascentes na década passada. No mundo, guerras explodiam em diversos pontos. Países africanos como Angola começavam guerras civis em busca da sua independência. Todo o conflito que nós conhecemos ali no Oriente Médio por território, petróleo, além das suas questões religiosas, começavam também nessa primeira metade da década de 70. Em 1972 tivemos a reeleição de Nixon, com uma maioria absoluta, perdendo em apenas um estado. Os Estados Unidos passavam então o recado de que queriam continuar suas políticas conservadoras. Mas nesse ano foi descoberto também um roubo de documentos confidenciais dos escritórios dos seus adversários políticos, os democratas. Iniciava assim o caso de Watergate. O clima político esquentava e Nixon usava da estratégia de atacar tudo e todos que o acusavam de algo. Os jornais eram desacreditados pelo governo, a mídia toda em si era considerada como subversiva. Em 1974, provas concretas como gravações surgem e é inevitável, a verdade vem à tona. Nixon estava envolvido em Watergate no roubo de informações e assim um processo de impeachment é iniciado. Alguns dias depois, Nixon renuncia, deixando assim a presidência para o seu vice, o Gerald Ford, e assim nós temos o primeiro presidente americano não eleito a assumir. Em 75, finalmente conseguimos chegar no fim da Guerra do Vietnã, o que é um alívio para diversas partes da sociedade americana. Oi, gente! Eu já tinha terminado de gravar o nosso vídeo, eu tô aqui no meio da mudança, mas eu não tinha como deixar de comentar
porque ao fazer a pesquisa de todas essas coisas que aconteceram no comecinho dos anos 70, de toda a resposta que a gente teve do conservadorismo contra aquelas vozes que se levantaram nos anos 60, de um presidente que é tido como perfeito e é tido como a salvação desse povo, de toda essa esbórnia que está acontecendo, eu não pude deixar de falar o quanto isso é bem parecido com o que a gente tem vivido. Então fica aqui mais um alerta: estudem história, entendam tudo que já aconteceu. A história, a gente tem visto que a história política ela é bem cíclica, então a gente precisa entender um pouquinho mais esses movimentos, como eles vêm e vão. É lógico que os anos 70 trouxeram grande bagagem para os Estados Unidos. As guerras estavam mais presentes na vida das pessoas. Os Estados Unidos começaram a ouvir mais sobre outros países. E com tudo isso, a equipe de marketing da Marvel encomendou uma equipe com X-Men internacionais. É isso mesmo que você está ouvindo. Assim, Len Wein, Dave Cockrum e mais tarde o famoso e famigerado Chris Claremont tiveram a missão de criar essa equipe que tinha tudo a ver com os anos 70, trazendo toda a sua diversidade, toda essa abertura dos Estados Unidos para entender que existia um mundo fora das suas fronteiras. A política começou a fazer parte dos X-Men. Personagens que ocupavam cargos políticos começaram a aparecer aqui e ali e foram ficando mais importantes com o passar do tempo. Com a intolerância em todas as áreas sociais cada vez mais forte nos Estados Unidos, esse tema se tornou recorrente nas histórias e acabou dando o tom do que a gente conhece hoje como a equipe dos X-Men. E você já assistiu até aqui? Então deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito o canal a continuar e você fica sabendo de todas as novidades por aqui. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Semana que vem a gente ainda continua falando sobre a década de 70 para os X-Men, tudo o que aconteceu, sobre os personagens e as histórias que aconteceram nos anos 70 nos X-Men.